Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no mundo da psiquiatria, sabe? E vamos questionar uma ideia que, olha, tá super em alta. A de que todo sofrimento mental é, no fundo, só um problema no cérebro. Será que é tão simples assim? Então, para começar, vamos pensar nessa frase. Ela é o ponto de partida de toda a nossa conversa. O que ela quer dizer na prática? Quer dizer que sim, os transtornos psiquiátricos existem, são reais, não são invenção, mas eles não funcionam exatamente como, sei lá, uma pneumonia ou uma fratura no braço. A coisa é bem mais complexa. E é aqui que a gente entra de vez no assunto, esse mito de que o cérebro é o único culpado. Sabe aquela famosa história do desequilíbrio químico? Pois é, vamos desconstruir um pouco essa crença tão popular de que todo sofrimento mental é pura e simplesmente uma doença biológica. Olha só que história, imagina a cena, um evento gigante da indústria farmacêutica e um psiquiatra super renomado sobe no palco e basicamente prevê o fim da própria profissão. A aposta dele era que em breve a gente ia descobrir a causa cerebral para tudo e aí a psiquiatria ia virar só um ramo da neurologia. Isso mostra o auge dessa visão super focada na biologia, né? E aqui está a diferença fundamental entre as duas áreas. Pensa assim, a neurologia, ela lida com problemas que a gente consegue ver, medir, sabe, um AVC, um tumor cerebral, você faz um exame e o dano tá lá, visível. Agora, a psiquiatria, ela lida com o sofrimento humano. E na grande maioria das vezes, a pessoa faz todos os exames de imagem, de sangue e tá tudo normal. Essa é uma diferença gigante que a gente esquece quando tenta resumir tudo a um problema no cérebro. Tá, então fica a pergunta, né? Se a resposta está toda no cérebro, por que até hoje a ciência não conseguiu encontrar um marcador biológico definitivo? Por que é tão, mas tão difícil achar uma causa única para algo como a depressão? Vamos entender agora os desafios dessa busca. Essa busca por uma causa biológica única encontra umas barreiras bem grandes. Primeiro, o que funciona em modelos animais muitas vezes simplesmente não se aplica a nós, humanos. Segundo, muitos resultados de estudos são difíceis de replicar, o que é um problemão para a ciência. E o terceiro ponto, que é talvez o mais crucial de todos, a associação não é causalidade. Só porque duas coisas acontecem ao mesmo tempo, não quer dizer que uma causou a outra. E por fim, muitas descobertas de laboratório acabam não tendo aplicação prática nenhuma na vida real. Para ilustrar essa confusão entre associação e causa, vamos pegar um exemplo clássico, o famoso teste do marshmallow. Com certeza todo mundo já ouviu falar dele, né? A ideia original era bem simples. A criança que conseguisse resistir e não comer o marshmallow para ganhar 2 depois, teria mais autocontrole e, por isso, mais sucesso na vida. Só que aí vem a reviravolta. Anos depois, foram refazer a análise e descobriram algo fascinante. O fator que realmente determinava o resultado não era a força de vontade, e sim o histórico socioeconômico da criança. Pensa bem, para uma criança que vive num ambiente de escassez, a promessa de um segundo marshmallow no futuro não é tão segura quanto o marshmallow que está ali, na frente dela, agora. O que parecia falta de autocontrole era, na verdade, uma estratégia de sobrevivência super inteligente. Mostra como o que a gente acha que é a causa, muitas vezes, é só um sintoma de algo bem mais profundo. Certo. Então, se é tão difícil achar a causa exata, a gente fica de mãos atadas, não tem o que fazer? Pelo contrário. E a história nos mostra que é totalmente possível encontrar um tratamento que funciona, mesmo sem a gente entender 100% a causa biológica por trás da doença. Para entender isso, vamos fazer uma viagem no tempo, lá para o século XVIII. Naquela época, tinha um problema seríssimo que aterrorizava os marinheiros em longas viagens. O escorbuto. Era uma doença misteriosa e mortal. Ninguém fazia ideia do que causava, mas ela simplesmente dizimava as tripulações. E aí entra em cena um cirurgião naval escocês chamado James Lind. O que ele fez foi simplesmente genial. Ele pegou os marinheiros doentes, dividiu em grupos e deu para cada grupo um dos remédios populares da época. E o resultado? Olha, foi de uma clareza impressionante. O único grupo que o melhorou, e melhorou rápido, foi o que recebeu 2 laranjas e 1 limão por dia. E aqui está a grande sacada da história toda. O tratamento eficaz foi descoberto muito, mas muito antes de alguém sonhar em entender a causa biológica. O James Lind não fazia a menor ideia do que era vitamina C. Ele encontrou a cura simplesmente através da observação e de um experimento bem feito. E esse princípio é super importante para a medicina até hoje, e especialmente para a psiquiatria. Ok, isso nos leva a uma conclusão importante. Se o tratamento não é só sobre consertar a química do cérebro com uma pílula, o que mais entra nessa equação?
É aqui que a gente começa a falar do poder muitas vezes oculto, do contexto, da crença e da conexão humana. E quando a gente fala disso, é impossível não falar do efeito placebo. Muita gente entende errado, acha que é uma cura falsa ou psicológica, mas não é nada disso. O efeito placebo é um fenômeno real, mensurável. Ele representa o poder que o contexto, a nossa crença e principalmente a relação terapêutica têm na nossa saúde. A mágica não está na pílula de açúcar, mas sim no ritual de cuidado. Para a gente entender isso na prática, olha só a história de um jovem que sofria de ataques de pânico. Ele foi ao psiquiatra convencido de que tinha um problema no cérebro e só queria uma solução rápida, um remédio que consertasse aquilo. Só que a psiquiatra, em vez de só dar a receita, começou a perguntar sobre a vida dele, sobre a história dele. E ela percebeu que ele falava da família, mas nunca mencionava o pai. Quando ela perguntou diretamente sobre o pai, veio a história. Ele tinha abandonado a família anos atrás. E o detalhe crucial, esse pai tinha reaparecido, pedindo dinheiro, uma semana antes do primeiro ataque de pânico. Bingo! Entender esse gatilho emocional, essa história, foi a chave. A recuperação dele aconteceu sem precisar de medicação. O tratamento foi a própria escuta. Então, o que a gente tira de tudo isso? É hora de juntar todas essas peças e começar a construir uma visão mais completa, mais complexa e principalmente mais humana da saúde mental. Uma visão que vai além de culpar só o cérebro. Vamos repassar então os pontos mais importantes. Primeiro, a teoria do desequilíbrio químico é uma baita simplificação. Segundo, a história de vida de uma pessoa, o contexto dela, é tão importante quanto a biologia. Também vimos que tratamentos eficazes muitas vezes nascem da observação, não de um entendimento total da química cerebral. E, fundamental, o ato de escutar é por si só uma ferramenta terapêutica poderosíssima. No fim das contas, o progresso de verdade vem quando a gente abraça a complexidade em vez de procurar respostas fáceis. E essa citação, olha, ela resume tudo de forma brilhante. O cérebro é uma máquina incrível, sem dúvida. Mas ninguém vai conseguir olhar para os seus neurônios numa tela e entender o que te causa tristeza ou angústia. Nossas experiências são muito mais do que impulsos elétricos. E isso nos deixa com uma última provocação para a gente refletir. Se o sofrimento não é só um defeito no cérebro, o que será que ele pode nos ensinar? Talvez o objetivo não seja só calar o sofrimento a qualquer custo, mas sim tentar ouvir o que ele está dizendo sobre a nossa vida, sobre as nossas relações e sobre o nosso lugar no mundo. Fica aí a reflexão.